O Bolsonaro foi pedir socorro para o Arthur Lira. Que coisa mais degradante para o ex-presidente que posa falando que é todo machão. O Lula, quando estava para ser preso, não foi pedir socorro para ninguém. Ele encarou o destino, mesmo sendo um destino injusto. Aí o Bolsonaro se encontrou com o Arthur Lira na semana passada, antes do escândalo da terceira joia, e pediu ajuda. Se você não me prender, eu dou os votos para você fazer o seu sucessor. Isso aí, pessoal, na verdade, é o abraço dos afogados. Porque, na minha opinião, esse projeto de anistiar o Bolsonaro que o Arthur Lira tá pautando não vai prosperar. O Bolsonaro vai ser preso e o Arthur Lira não vai fazer o sucessor, porque a Polícia Federal já reagiu e está ameaçando os dois. Mas qual a sua opinião sobre isso? E a desculpa do Bolsonaro que ele não sabia dessa terceira joia? Colou ou não? É um abraço dos afogados? Eles vão se lascar, vão se dar mal? Se você quer que eles se lasquem, deixa o like, claro, no vídeo, em protesto a eles, e se inscreva no canal. Eu sei que você deve ter visto essa terceira joia que foi encontrada pela Polícia Federal. Uma joia que deixa ainda mais robusta a investigação no caso das joias e desesperou completamente o Bolsonaro. A cada nova prova que surge, o caminho da prisão fica ainda mais perto. E o Bolsonaro só tem como esperança a anistia vinda pela Câmara dos Deputados ou vinda pelo Congresso. Porque esse caso das joias, ele é tão sério, essa nova joia que foi encontrada, essa nova prova, ela é tão séria, tão grave, que vai afetar o desempenho dos candidatos do PL nas prefeituras. Então se o PL tá achando que vai fazer 700 prefeituras como eles estão especulando, porque começaram especulando 1.800, já caiu para 700, eles não vão fazer 600. Tô apostando com vocês, hein? Estou apostando com vocês. Essa é uma prova que surgiu da Polícia Federal, da investigação, mostrando que mais coisas foram vendidas pelo Bolsonaro. Nós ficamos sabendo que havia uma outra pessoa nesse esquema todo de compra e venda de joias que não havia sido divulgada anteriormente. Os aliados do Bolsonaro fizeram uma corrida para identificar essa pessoa, possivelmente foi essa que vendeu as joias. O Mauro Cid falou que, olha, eu não sei que joia é essa. Talvez algum parente do Bolsonaro. Algum filho, talvez? Será Carluxo? Carluxo esteve nos Estados Unidos na mesma época lá do Bolsonaro. A PF tem vídeo. E esse vídeo eu acredito que vai ser bombástico. O Bolsonaro quebrou o silêncio. Quebrou o silêncio daquele modo bolsonarístico dele. Falou que desconhece essa joia. Não, eu desconheço essa joia. Ele tá dizendo que foi roubado. Essa é a desculpa dele. Eu fui roubado. Porque quando ele fala, eu desconheço. Essa história aí dos presentes, muitas vezes tinham muitas pessoas que recebiam antes de mim. A informação para mim chegava muito depois. Em determinados momentos nem chegava até mim. Foi o que ele falou pro Paulo Capelli do Metrópolis. Essa foi a desculpa do Bolsonaro, tá antecipando a defesa. Então, eu não sabia, eram muitas pessoas, podem ter me roubado. Ele está falando que ele foi roubado no caso dessa joia. E no caso das outras? Que ele roubou? Que ele vendeu? Porque a Polícia Federal tem provas que ele sabia disso tudo, segundo as informações da imprensa. Então não vai colar essa desculpa do Bolsonaro, essa desculpeta do Bolsonaro. Porque a Polícia Federal tem as provas que ele era o mandante de tudo, que ele sabia da venda, ele soube da recompra e ele soube da operação. Então não adianta querer terceirizar a culpa, né? Aí falar, tudo são os outros, né? Não, são os outros que venderam as joias, são os outros que pegam as minhas esposas, são os outros. Ele nunca assume nada, né? Nem o filho ele assumiu, queria que fosse do outro. Tanto que pediu DNA a respeito de Jair Renan. E o bombeiro, principalmente lá, talvez seja fosse filho do bombeiro, mas Jair Renan tem o intelecto de símio do Bolsonaro, então é óbvio que é filho dele. E desesperado que está, segundo informações da Bela Megali, o Bolsonaro foi se encontrar com o Arthur Lira. Um abraço dos afogados, dois lascados, que vão se dar mal, os dois vão se dar mal. Os dois vão se dar mal. Inclusive eu trago aqui pra vocês, hein. Já há uma pressão de investigações contra aliados de Arthur Lira em Alagoas. Mas isso aí vai ser para um outro vídeo. Isso é um outro vídeo. A Bela Megali do O Globo disse que o Bolsonaro se encontrou com Arthur Lira num encontro reservado na semana passada, ou seja, dias antes da história das joias, ou dessa terceira joia. Nesse encontro, o Bolsonaro discutiu, entre outras coisas, a anistia, o projeto de anistia e a sucessão do Arthur Lira. E o Bolsonaro garantiu ao Lira o apoio dele do PL ao Elmar Nascimento, que é o favorito do Lira para a sucessão dele próprio, Arthur Lira, porque se o Elmar Nascimento for vitorioso, o Lira vai ter uma iminência parda lá na Câmara dos Deputados. Ele que é o presidente da Câmara mais poderoso da história. Então, Bolsonaro, ele foi e garantiu o apoio dele ao Elmar, pedindo socorro ao Arthur Lira. Isso foi muito patético. O Bolsonaro, segundo a CNN Brasil,
colocou algumas condições para o Lira para que ele tenha apoio do Elmar. Duas, para ser mais preciso. A primeira é que seja respeitado a proporcionalidade partidária na escolha de emendas e também na escolha das comissões. Ótimo, o PL é o maior partido da casa, é uma reivindicação justa, normal e esperada. Beleza. Agora, a segunda, isso foi extremamente patético, porque o Bolsonaro condicionou o apoio dele ao Elmar Nascimento caso o projeto de anistia avance sem empecilhos. Só que não é um projeto de anistia que o Arthur Lira está querendo adotar, porque isso tem que ficar claro. A gente fala anistiar o Bolsonaro, tudo, mas existe o projeto de anistia dos condenados do 8 de janeiro, que é um projeto que vai ser barrado na Câmara no STF, porque é um projeto inconstitucional. Já existe jurisprudência que pessoas que foram condenadas por crimes ao Estado Democrático de Direito não têm benefício. Mas o Arthur Lira quer anular as delações premiadas para salvar o Bolsonaro e para salvar o seu futuro político, porque o futuro político do Arthur Lira é sombrio, ele se afundou no pântano. Usando as palavras do Thomas Trauman da Veja. Ele se afundou. Então Lira e Bolsonaro querem mais uma vez tumultuar a República para que Bolsonaro não tenha que ficar lutando jiu-jitsu no banheiro da penitenciária catando sabão em pó no chão, porque Bolsonaro vai tomar banho de sabão em pó na prisão. E toda essa situação tem um impacto na campanha do PL. Porque o Bolsonaro tem ali seus apoiadores fiéis, que vão votar nele, independentemente de joia ou não. Beleza. Só que os votos dos bolsonaristas são insuficientes. Ele vai precisar de outros votos. E não é nada agradável nós temos essa nova revelação sobre o Bolsonaro. Porque esse assunto das joias estava requentado, estava morto, estava frio, ninguém estava falando mais disso. Mas agora surge uma outra situação, uma nova prova, e aí tudo volta a ser falado sobre o Bolsonaro. Mais um escândalo de corrupção. Justamente no início do período de votação, no período de campanha. Então é muito desagradável para os aliados do Bolsonaro terem que... os candidatos apoiados por Bolsonaro terem que apresentar alguém condenado por peculato. Então assim, muito ruim para o Bolsonaro. E esse encontro, como nós falamos, é o abraço dos afogados. O encontro do Bolsonaro com o Arthur Lira. Por quê? Porque para Lira fazer o seu sucessor, ele precisa anistiar o Bolsonaro. E esse projeto não vai sair. Sabe por que não vai sair? Porque já tem pressão da Polícia Federal e contra o Bolsonaro e contra o Lira. Já foram ameaçados os dois. Ué, essa história das joias, a história do Adélio Bispo, o encerramento do inquérito, o caso do Silvinei, da ABIN paralela com as delações premiadas, são ameaças da Polícia Federal ao Bolsonaro. Da mesma forma que duas reportagens, uma na Veja e a outra no Globo, falando sobre inquéritos contra o Arthur Lira, são ameaças da Polícia Federal. Lira não vai conseguir anistiar o Bolsonaro e não vai fazer o sucessor. Bolsonaro vai ser preso e Arthur Lira vai se afundar em Alagoas e vai ser deputado federal de novo. Esse é o cenário sinistro para os dois. Eles não têm esperança. E outra, o clamor popular em cima desse caso vai ser forte e não vai ser aprovado com tanta facilidade assim. Você vai ter clamor popular, você vai ter pressão da Polícia Federal. Essa história toda da anistia de Bolsonaro subiu no telhado, na minha opinião. Se não subiu, tá subindo. Esse gatinho, não, tá subindo no telhado. Tá subindo. O Lula, nessa história toda, tá mantendo distância. Tem que manter, não tem que se envolver nessa história de projeto para anular as delações premiadas ou projeto para evitar a delação premiada de preso. O Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal pedindo um relatório sobre o projeto. Mas o Lula não vai se posicionar, nem o Ministério. Não tem. Isso é uma história do Legislativo. Porque o Lula, há uns tempos, ele era contrário às delações premiadas de presos. Porque isso foi muito usado na Lava Jato. E a Lava Jato nós ficamos sabendo o que aconteceu. Só que o passado do Lula pode criar desgaste com a direita e com a esquerda, a depender da posição que ele for adotar agora. Então tem que manter distante, isso é uma pauta do Congresso, o Congresso que se vire com relação a isso. Mas esse encontro do Bolsonaro com o Lira, o encontro dos desesperados, eles podem ir lá pro Serginho Malandro abraçar o gorila. Porque é isso que vai acabar acontecendo.